Bom Dia! dia, bom dia, tudo bem, Mari? Oi! E- Bom dia! Bom dia, eu tava vendo você travada agora. Ah, é. A internet na minha casa não é tão boa quanto do escritório, né? Mas pela manhã, como eu estou em casa, né? Então, tive que fazer daqui. A minha internet no escritório ela é melhor, a transmissão, né? Ela tem mais Então, Mari, transmissão. Ah, o condomínio tem 4 torres e 15 andares cada torre, então sei lá quantos apartamentos são, né? nossa! E aí o pessoal da NET está com muita dificuldade de manter o sinal aqui, Uhum, porque um sinal fica derrubando do outro a frequência, entendi. entendeu? Aham. A gente está com esse problema na Muita gente. fazenda. A gente está com problema na fazenda. Porque antes o pessoal de fazenda não usava tanta internet, né? E aí as fazendas É, próximas agora colocaram muita internet. A gente está com o mesmo problema na fazenda lá, o sinal fica muito ruim. então, aí o que que acontece? Um sinal fica derrubando o outro. E nesse período que todo mundo começou a usar assim muita internet, Aham, todo mundo tá usando bastante, virou meio que um meio obrigatório, né, de trabalho. aham. Aí, gente, Mas que tem respira, que. ciência e as coisas vão se ajustar. Val. Vamos lá, então, Mara. Como eu expliquei, né, nós tivemos essa mudança de horário, justamente por causa da questão da internet e dos seus horários de trabalho. E aí eu quero que a gente comece novamente, né? Porque para ficar salvo, né? A gente não conseguiu salvar. Aham. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Para a gente não conseguiu salvar, mas conta pra gente. Começa. Eu já tinha anotado algumas coisas. Ah, você lembrou do livro? Ah, Do pai da PNL? não. Ai, gente. Você acredita que eu esqueci? Depois Mas eu te mando um WhatsApp, então, para te lembrar. você me manda o WhatsApp. Tá. Mas tem outro muito legal também, que são os fundamentos de Pavlov. Ele também é muito foda, assim, para poder. Para essa questão da reprogramação, né? Uhum. Na verdade, gente, Vamos lá. o PNL é um nome chique que a gente dá, né, Mari? Pra gente É, decidir mudar a realidade, só isso. exatamente. É só isso mesmo. É uma reprogramação, PNL, que é programação neurolinguística, né? É nada mais do que um nome chique que a gente dá para quando a gente decide adaptar ali a nossa realidade, né? O nosso mindset, como as Uhum. pessoas ouvem falar bastante hoje sobre mindset. O mindset é isso, né? Essa programação, adaptação. Bom, então vamos lá. Como que hoje, por exemplo, a Mara, você se tornou essa pessoa? Eu te acompanho há pouco tempo, mas a quantidade de pessoas que você consegue gerar transformação. De onde surgiu a biomédica, a professora, que realmente hoje consegue viver o seu propósito? Conta um pouquinho dessa sua história, porque, pelo que você começou a contar, você viveu alguns caos, né? Algum, Alguns. E algum, hoje tem muita gente paralisada porque acredita que é o primeiro caos que ela viveu na vida dela. E então conta pra gente para que outras pessoas consigam realmente gerar tanta transformação em suas próprias vidas como você conseguiu superar esses que você enfrentou. é, Inclusive, gente, o negócio é o seguinte: às vezes a gente paralisa no primeiro tapa na cara que você leva, na primeira porrada que você leva, você paralisa. Você é um medo mesmo, é um bloqueio muito grande. Então a gente não entende que não é só esse momento que a gente está vivendo, não é apenas o grande caos da nossa vida. Cara, isso que não é o grande caos da nossa vida. Além dos caos que a gente pode dizer assim que são particulares, que cada pessoa carrega o seu fardo,
A gente teve esse, né, que foi uma questão mundial, uma pandemia, mas ele não é o grande caos. Porque Uhum. a gente tem que aprender a se adaptar às situações. Quando isso aqui passar, quando esse período aqui passar, vão vir outros, e vão vir outros, e vão vir outros. E aí, nós vamos estar preparados para isso? Nós vamos estar? Ou a gente vai paralisar toda vez que acontecer algo ruim na nossa vida? Eu vou falar uma coisa para vocês, é muito mais propício acontecer, é porque o nosso cérebro, ele tem uma tendência a gostar de negatividade, tanto é que, se vocês perceberem, quando há alguma tragédia, alguma coisa assim, brota gente ali naquele local. Porque o nosso cérebro, biologicamente falando, tem uma tendência negativa. Ele tem uma tendência a gostar de coisas negativas. Então a gente precisa brigar com o nosso cérebro todo dia. Gente, nós precisamos. É uma guerra que a gente trava assim, com o nosso cérebro todos os dias. Ontem mesmo foi um dia super exaustivo para mim. Super. Tanto é que hoje eu acordei até um pouquinho mais tarde. Hoje eu acordei às 6. Não acordei às 5, né? Como eu tenho costume. Porque realmente ontem eu gastei muita energia com isso. Mas, o que eu faço quando isso acontece? Eu acordo e eu falo assim: você não vai me vencer com a sua negatividade, cérebro. Eu converso com ele, eu falo: você não vai me vencer Uhum. com a sua negatividade. Né? Eu sei do meu potencial, eu sei do que eu sou capaz de fazer. E isso aqui é uma circunstância. Gente, as circunstâncias, elas sempre vão estar mudando na nossa vida. Então a gente tem que se adaptar a essas circunstâncias, né? Isso se chama neuroplasticidade cerebral. O que é a neuroplasticidade cerebral? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a novas situações. Por exemplo, nós moramos aqui no Tocantins. Quente pra caralho, né? Uhum. Quente, menino, pega fogo o trem. Se a gente for morar lá no Polo Sul, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer no início, vai doer, a gente vai sentir dor física, mas ao passar do tempo, conforme o tempo for passando, a gente vai se adaptando àquela nova realidade. Vai chegar um dia que não vai doer mais, o frio não vai mais incomodar tanto, né? E a nossa mentalidade já vai estar totalmente adaptada àquela nova situação. Então é mais ou menos isso. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade, só que ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso e a gente tem que mandar nele. A gente tem que mandar os comandos. Porque se a gente for depender, né, da preguiça do nosso cérebro, a gente não sai muito do lugar ali, não. E o medo, ele é paralisante mesmo. Cara, como o medo paralisa. Contando um pouquinho das coisas que eu já passei, na outra live que a gente tenta fazer, né, Mari? Aham. Eu contei. Só falando o gancho aqui, Mara. Ontem eu estava assistindo uma live e essa questão que muitas pessoas falam de não conseguir, né? De mudanças, por exemplo. Pequenas mudanças geram grandes mudanças, né? E aí o hábito hoje de acordar mais cedo, de ser mais produtivo, tá. E aí ontem eu assistindo uma live, acho que é da Cris Arcangeli, e do Pablo Marçal, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você mostrar para o seu corpo que você acordou, que você está disperso, está desperto, na verdade, né? E aí ele falou de algo que ele chama de boot cerebral. É o boot cerebral. E era uma coisa que eu achei tão interessante, que aí ele fala da posição da Mulher Maravilha. Você levanta e, por exemplo, eu levanto e dobro o meu joelho, primeiro em reverência ao Senhor, para entregar o meu dia. E aí o segundo momento hoje eu fiz e foi incrível, assim, fazer o boot cerebral com a postura, né, da Mulher Maravilha. E é impressionante porque parece que eu incorporei, eu me senti vestida na roupa Você incorpora. Isso, e aí é tão forte o cérebro porque ele manda automaticamente para o corpo. Porque quando eu levantei, me coloquei na posição, eu acho que é a mesma posição quando você dobra os seus joelhos, né? Porque a gente já dobra tão automático hoje que é o boot para você começar o dia, para você entregar de gratidão ao Senhor. Mas para começar o dia de trabalho, muitas pessoas não fazem isso de forma automática. É mais o, meu Deus, outra segunda, sabe? É murmuração. Isso, e você já acorda com
Ai, meu Deus, ai, podia ficar dormindo só mais 10 minutos. Ai, por que que eu não dormi mais cedo ontem? E quando você faz essa postura, né, a nossa mentalidade, o nosso mindset é transformador mesmo, né? Formador. E eu sei que muita gente tem um pouco de aversão a isso, muita gente tem um pouco de aversão Nossa, eu tô... a fala desses assuntos. Mas, ultimamente, eu tô sendo um pouco mais incisiva, assim, em relação à minha postura com as pessoas. Eu falo assim, cara, transforma, muda. Se você não quer, é problema seu. Porque as pessoas, elas não têm noção do tanto que isso é poderoso, o quanto isso realmente transforma, o quanto é poderosíssimo. Gente, palavra. Lembra-se da criação do mundo. O verbo, né? Deus criou apenas ao falar, que se faça a luz. Gente, eu chego a arrepio com isso, porque Uhum. as pessoas não têm noção realmente do quão poderoso é essa energia superior. Então, quando você acorda e você verbaliza que você mentaliza o que você quer fazer no seu dia. Quando você verbaliza o que você quer fazer no seu dia, você está emanando uma energia extraordinária. Extraordinária. E aí, às vezes a gente quer fazer coisas impossíveis, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. Faça as coisas que são possíveis e ordinárias, ou seja, aquelas coisas que estão ao seu alcance, tá? Deixa que as coisas extraordinárias Deus faz. Deus faz. Confia e entrega. Mas não é confiar, entregar e ficar esperando, não, viu? É você correr atrás, é você trabalhar, é você fazer, colocar ali no seu quadro de objetivos. Eu tenho um quadro dos sonhos que ele é dividido em 3 partes, que é minha vida pessoal, minha vida espiritual, pessoal, espiritual e profissional. Então ali eu escrevi uma carta para mim mesma com as coisas que eu quero. Obrigada. Eu coloquei, gente, bem assim, acima da minha cama. Todos os dias antes de dormir e todos os dias quando eu acordo, eu olho aqui e eu revejo, né, quais são os meus objetivos, quais são os meus sonhos, o que que eu quero ser. Então, eu não aceito, assim, eu não aceito ser uma pessoa comum aqui nessa terra. Eu não aceito, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Meu Deus do céu! Se alguém algum dia conseguir entender o quão poderoso é isso, é muito poderoso, gente. Eu sou imagem e semelhança de quem criou tudo, o céu, a terra, tudo. Por que que eu vou ser uma pessoa comum aqui? Por que que eu não posso fazer algo de extraordinário? Eu vim aqui foi para isso mesmo. Só que quando a gente se coloca nessa postura de fazer algo extraordinário, normalmente é muito diferente do que o que a maioria das pessoas fazem. Então a gente é taxado de doidinho, né? Ah, fulano é doidinho, é maluquinho, é estranho. E o conselho que eu sempre dou para os meus alunos é: seja estranho. Ótimo conselho, seja estranho. Não, seja estranho mesmo, seja diferentão, porque você vai chegar longe. E aí, eu sempre, por muito tempo, Mari, eu tinha um bloqueio, que até pouco tempo esse bloqueio me martirizava, assim, de uma forma que era a necessidade de aprovação. Eu precisava muito que as pessoas me aprovassem, precisava muito que alguém me dissesse que o que eu estava fazendo era legal. E aí, quando eu não tinha esse feedback, ou quando esse feedback era negativo, eu ficava frustrada, eu ficava muito mal. Ficava muito mal. E aí eu parava. Aí eu parava de fazer o que eu estava fazendo. Até com o próprio Pablo Marçal, né? Ele trabalha muito essa questão dos desbloqueios. E eu fiz um teste e o meu deu, assim, certeiro, necessidade de aprovação. Eu falei, não é possível que esse negócio aqui tá atrapalhando minha vida. Eu tenho que dar um jeito nisso aqui. E aí eu descobri na terapia a origem dessa necessidade de aprovação. A origem dessa necessidade de aprovação. Lá na minha infância, quando os meus pais se separaram, eu era bem pequenininha ainda, tinha uns 4 anos. Minha mãe se mudou para Goiânia com um novo marido e tudo. E aí, chegando lá, o casamento não estava dando muito certo.
E aí ela pensou assim, não, acho que é a Mara que é o problema. Vou mandar a Mara lá pro Tocantins de novo, lá pra casa dos avós. Fui pra casa dos meus avós. Minha mãe me mandou pra lá pra ver se o casamento dela dava certo, né? Hoje minha mãe já me pediu, assim, perdão por isso, né? É lógico que com a maturidade que eu tenho, eu já perdoei. Mas por muito tempo eu sofri. Porque eu cresci com essa necessidade de aprovação. Vinha lá desses episódios com a minha mãe. Travou, Mari? Tô aqui. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Pode continuar. Ah, sim. Ah, pode? Tô te ouvindo. Mara. Oi. Tô te ouvindo, Mara. Tá. Não, Só o meu aqui que deu uma. tá Ah, tá. redimensionando. Eu tô ouvindo sua voz, mas sua imagem tá congelada. Oi. Bom, vou continuar aqui. Se travar total, você me avisa aí, tá, Mari? Tá, beleza. Voltou sua imagem. Tá ok. Mara, voltou. Pode falar. Tô te ouvindo. Aham. Sabe? E é terrível, assim, essas coisas que a gente carrega lá da nossa infância para nossa vida adulta, porque elas realmente atrapalham. E eu disse na terapia. E a outra dica que eu dou para vocês também, que terapia não é só quando a pessoa está surtando, não é só quando a pessoa está com algum problema, quando ela está doente. A gente precisa de terapia. A gente precisa de alguém para a gente conseguir entender sobre a nossa caminhada, para a gente conseguir entender sobre essa questão do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é importantíssimo para todas as decisões que a gente vai tomar na nossa vida. E a maioria desses bloqueios, a maioria desses traumas que a gente carrega vem da nossa infância. Então a gente precisa entender para a gente compreender o que tá, por que eu sou assim, por que as coisas estão se passando dessa forma na minha vida. Aí beleza, gente, continuando, fui lá para a fazenda dos meus avós, né? Eles moravam na fazenda e nessa época então eu estudei numa escolinha, na escolinha da zona rural, que era aquela escola que tinha aquelas classes multisseriadas, era da primeira à quarta série. E aí, uma professora, para as 4 séries, né, ela dividia o quadro, falava, ó, esse aqui é a primeira série, esse aqui é a segunda série. Eu fazia essa série na época. E aí, como eu era mais pequenininha, eu tinha 8 anos, eu era do tamanho da Marina, da minha filha hoje. E os vizinhos das fazendas, eles passavam lá na fazenda do meu avô para me pegar, para me dar uma carona, assim, para me acompanhar, né? Aí a gente ia atravessando a vaca correndo atrás, era assim, era maravilhoso. Mas assim, eu lembro, gente, desse período com alegria. Para mim não é uma coisa que eu falo assim, ai, tadinha. Gente, eu lembro com alegria disso. Aí quando minha professora chegava, gente, ela chegava a cavalo. E eu falava assim, nossa, mas que massa. Nossa. Eu quero ser professora. Eu também quero ser professora e um dia eu vou ter meu próprio cavalo. Nossa, olha que coisa. Ai, ó, o Marcos tá dizendo aqui que Não, eu tô rindo dele aqui. Traumatiza mesmo a sala multisseriada. assim, para mim foi uma época assim de experiências ótimas. Eu tenho boas lembranças dessa época. Mas enfim, gente, acabou que o casamento da minha mãe não deu certo, ela voltou aqui pro Tocantins de novo. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito difícil, assim, muito difícil mesmo. E aí, mas eu até entendo, porque a maior parte da vida dela, assim, ela não recebeu tanto amor. Então, normalmente, a gente faz, né, da mesma forma que a gente... Por exemplo, ela foi criada de uma forma, ela quis criar a gente da mesma forma que ela foi criada, né? Ela Mas sabe o que você está falando, Mara? Por exemplo, quando você falou da terapia, eu descobri isso na relação com meu pai
Eu sempre fui uma mulher de personalidade forte e meu pai criou filhas para terem com personalidades fortes. Nós três, eu e minhas duas irmãs, temos essa personalidade. E eu tive sempre uma relação de muito embate com meu pai durante toda a vida, né? Eu falava dois bicudos juntos. E quando meu pai faleceu, eu meio que dei uma surtada, assim, de... Meu pai nunca foi um pai presente, aquelas questões existenciais. E aí foi quando eu conheci a terapia, que eu achava que era coisa de quem não tinha o que fazer. Juro, e eu confesso para quem quiser. Em 2 sessões, foi o que eu identifiquei. Meu pai só deu o que ele sempre soube, aprender a ser forte. Aí eu falava, ele não era uma pessoa carinhosa. Ele saiu de casa aos 16 anos de idade. Carinho de quem que ele teve na vida? E foi transformador para mim, porque em 2 sessões eu falei, gente, eu podia ter tido uma relação de muito mais proximidade quando eu entendi que o que meu pai construiu foi o que ele aprendeu. Então, foi a forma que ele declarou amor pra gente, foi tornar a gente pessoas fortes como ele se tornou. E eu falo, e muitas vezes as pessoas falam, chega lá, a gente, em 2 sessões, eu falei, gente, foram 30 anos de uma relação que poderia ter sido muito mais fácil se eu realmente tivesse esse autoconhecimento que eu tenho hoje. O que que tem nessa relação que eu não fiz? Porque foi quando eu identifiquei, quando ele faleceu, eu puxei a responsabilidade para mim. Mas precisou de acontecer isso para eu entender que tudo que eu me transformei hoje foi o retorno do amor dele, né? De mostrar essa força pra gente. É incrível isso, quando você busca esse Então, autoconhecimento, né? são as linguagens do amor também, né, Mari? Cada um Uhum. tem uma forma de amor diferente. E às vezes a gente não entende, porque a gente quer Não que aquela entendi. pessoa demonstre da mesma forma que a gente. Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que gosta muito de dar presente. Às vezes tem outra pessoa que não é muito ligada a isso, mas ela assim ajuda de outras formas, ela demonstra de outras formas. Então, existe até aquele livro, né, As 5 Linguagens do Amor. Do É amor. muito A gente precisa compreender o outro, é uma questão de empatia. Então, nessa questão da minha mãe, eu consegui compreender que minha mãe ela não recebeu amor a vida inteira. Então, não é que ela não me amava, né? Ela já me pediu perdão. Foi traumatizada com isso, porque ela acha que a gente ficou traumatizada, assim, por causa dessa situação. E eu falo, mãe, tudo bem. Só que mesmo assim, gente, minha mãe, ela é bem difícil. Ela é bem difícil, mas eu consigo entender ela. Só que na Bíblia fala o seguinte: honre pai e mãe, né? Eu honro a minha mãe, eu honro o meu pai, mas eu não deixo a energia que ela emana. Por exemplo, gente, o dia que minha mãe me liga, eu coloco no Viva Voz, pego o meu fonezinho de ouvido, coloco o meu fonezinho de ouvido, aí ela começa a murmurar. Ai, que tá tudo ruim, que tá tudo não sei o quê, meu Deus, e não. E eu aqui com o fonezinho, né? Ouvindo uma musiquinha ali, é mesmo, mãe? Nossa, mãe, olha que coisa, e não sei o quê. Então, gente, eu não posso deixar que essa energia dela me influencie, entendeu? E eu não, por exemplo, acatar essas coisas que ela fala, não é uma desonra. Desonra seria eu querer mudá-la. A gente tentar mudar pai e mãe, as pessoas que a gente ama, aí sim é desonra. Então, eu aceitei ela do jeito que ela é, mas eu também não aceito que as circunstâncias da vida dela afetem mais a minha, tá? Uhum. Aí, Excelente. dando continuidade na história, o que aconteceu? Minha mãe casou de novo, um outro marido. Aí, beleza, meu avô materno, a Mara não vai com você mais agora. Agora eu vou ligar pro pai dela e ele vai vir buscar ela, que a gente vai entregar pra ele, a menina. A gente vai entregar a Você é menina pro filha pai. única, Mara. Você é filha única. De pai e mãe sou. Sim, entendi. Mas eu tenho mais meio-irmãos, né? Tenho Uhum. seis meio-irmãos, mas de pai e mãe sou filha única. E aí fui, né? Fui com meu pai lá pra Barrolândia. Barrolândia, aqui em Uhum. Barrolândia. E chegando lá, meu pai era solteiro ainda, fomos morar com a minha avó paterna. E meu pai casou de novo, mas eu não quis ir mais com ele. Fiquei morando com a minha avó até terminar o ensino médio inteiro. Então, gente, estudei na roça, classe multisseriada. Minha vida inteira estudei em escola pública do interior e a gente sabe que pública não é assim o ensino, enfim, né? Todo mundo Uhum.
terminando, quando eu estava quase terminando o ensino médio, mais ou menos em setembro, por aí, eu pensava assim, gente, o que que eu vou fazer da vida? O meu pai não tem condições de pagar uma faculdade para mim. Eu queria muito fazer, na época, eu queria muito fazer faculdade de enfermagem, porque eu gostava muito da área da saúde. Era meu sonho. E aí, só que aqui em Palmas só tinha na Ubra. E eu pensava, né? Meu pai não vai conseguir pagar para mim faculdade. Como que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar para o UFT. Naquela época, o UFT tinha era duas etapas de vestibular, né? Fazia a primeira etapa, a primeira fase, depois a segunda fase. E, cara, eu comecei a estudar. E eu morava com a minha avó, ela entrava no quarto, tinha papel grudado até no teto, papel com fórmula química, física, né? Resumo. E minha avó falava assim: Meu Deus, a minha filha tá ficando doida e doente. Ela achava que eu tava pirando. Mas eu tava estudando, né? E aí eu fiz o vestibular em novembro, antes de terminar o ensino médio, um pouquinho. Passei nas duas fases, né? E comecei a fazer o curso de engenharia de lá na UFT. Foi, assim, uma boa experiência. Foi uma boa experiência de networking, de você socializar ali, porque não era o que eu queria fazer. Não era o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria algo, na saúde, mas era a oportunidade que eu tinha ali naquele momento. Era a oportunidade que eu fiz ali naquele momento. Uhum. Quando eu estava mais ou menos no sétimo período da faculdade, eu engravidei. Eu tinha um namorado, na época eu engravidei da Marina. Agora ferrou. Agora ferrou, o que fazer, né? Nesse mesmo período, ele passou no concurso. Tá me ouvindo, Mari? Voltou, voltou. Tá me ouvindo, né? Tô Tá. ouvindo. Chegou lá em Pedro Afonso. Tá. Se mandamos para Pedro. Chegando em Pedro Afonso, eu pensei, né? Como é que eu vou terminar essa faculdade lá em Palmas? Não tem como eu com essa menina pequena. Uhum. Pensei, né? Desistir não é a minha opção. Nunca foi, gente. Não era a minha opção. Vou recomeçar. E recomeçar, gente, não é andar para trás, às vezes, como a gente pensa. Às vezes, recomeçar é uma nova oportunidade, é uma nova perspectiva, são novas circunstâncias da sua vida que você pode abraçar e você pode aproveitar para você se reinventar ali naquele momento. Então, eu decidi recomeçar. Fui na FAG, lá em Guaraí, e comecei o curso de biomedicina de novo. Eu consegui aproveitar, assim, algumas poucas matérias, então eu já entrei no segundo período. Mas foi assim, praticamente fazer a faculdade, né? Começar mesmo tudo de novo. Então, a gente ia todos os dias, eu não sei se ainda é assim, deve ser, né? Em Pedro Afonso tem os ônibus que vão todos os dias, Tem. então Vários agora, é muito ônibus. nós íamos todos os dias e era super. Gente, é cansativo, é cansativo. Muito. O Marcos também fazia direito na FAG, né, Marcos? Às vezes a gente voltava de carro, o dia que alguém ia de carro, a gente, né, primeira carona que Pega a gente carona. voltava mesmo, mas era bom que a gente chegava mais cedo em casa. E o Marcos era ótimo, né? Porque a gente voltava com a barriga doendo. De rir dele. Eu sei como é que é. Garoto, gente, vocês não têm noção. E ele olhava pra mim e falava assim, Tamara, mas você é tão fina. E eu falava, gente, eu não aguento, Marcos. Eu só ia demais. Bondosa, né, Marcos? As ricas. Não, ele é uma figura. A gente fica até. Tem dia que a gente começa a conversar, 1 hora da manhã, os dois estão conversando. E eu só dando crise de riso. Não tem pessoa, não. Não, Mas, enfim, figura. né? Ele Mas tem um foi humor ótimo. inteligentíssimo, eu amo. Era uma época muito. Nossa, eu adoro o humor sarcástico do Marcos. Eu adoro. Eu. Voltou. Ai, meu Deus. Então, gente, Vamos antes lá. de terminar o curso de biomedicina, eu sempre falava que eu queria ser professora. E aí todo mundo falava assim, Mari, você é louca? Você
tá fazendo medicina, você quer ser professora, por que você não vai fazer pedagogia? Eu falei assim, gente, eu sempre amei a área da saúde. Eu sempre quis fazer algo nessa área. E eu posso fazer o que eu quiser dentro do meu curso. E não é porque assim, o cargo-chefe do curso tem análises clínicas que eu vou lá para análises clínicas. Eu não vou trabalhar em laboratório. Gente, eu nunca trabalhei em laboratório. Eu nunca nem saí assim para entregar um currículo, alguma coisa assim, em algum laboratório. Nunca. Que eu não queria. Então antes de terminar o curso de biomedicina, eu vim para Palmas fazer docência, que era uma pós-graduação, docência do ensino superior. Vim. Falei, vou fazer docência. E já comecei a minha experiência mais ou menos nesse período. Surgiu uma oportunidade e nesse meio tempo, gente, o meu casamento já não estava indo muito bem, e aí a gente começou assim no processo de separação, e é muito difícil para a mulher quando ela quer separar. É muito difícil, assim, eu acho que eu nunca falei isso assim aqui na rede social sobre a minha separação, porque é muito difícil você ser julgado hoje em dia. A gente sabe que a gente ainda vive num país muito machista. Então é muito difícil porque a carga ela cai sobre a mulher. Então quando é a mulher que decide, quando é a mulher que quer, é uma sociedade assim esmagadora, esmagadora. E doeu muito assim esse processo, as críticas doeram, os julgamentos doeram. Mas eu ainda me fiz forte. Eu ainda falei, mas é isso que eu quero e eu vou seguir em frente. Né? Nada disso vai me abalar. Nada do que as pessoas me falavam. Você tá largando seu marido, e você não sei o quê. E eu sempre ficava quieta na minha, nunca nem expus pra ninguém nada da nossa relação íntima, assim. Tanto é que quem nos conhecia e quando viu que a gente separou, as pessoas falavam assim: Meu Deus, o quê? Como assim? Como assim? Porque todo mundo pensava que o nosso casamento era maravilhoso, que era maravilhoso. Só que, gente, tem uma coisa que as pessoas precisam aprender. Só quem está ali na relação é que sabe o que realmente acontece. Então não tem como a gente julgar a vida do outro porque a gente não conhece. A gente não conhece. Então, assim, foi dolorido para mim todas as críticas que eu ouvi. Foi assim, foi triste. Mas aquele momento de sofrimento, aquele momento de dor ali que eu passei, eu consegui me fazer forte dele. E aí eu decidi ir para Goiânia fazer um curso de uma residência que apareceu lá uma oportunidade para mim e eu fui. Catei a Marinha e fui. Aí foi outro Deus nos acuda, né? Porque minha família falava assim: Meu Deus, o que a Mara tá fazendo? A Mara é louca. O que a Mara vai fazer em Goiânia com essa menina? E não sei o quê. E eu falava assim: Não, eu não vou ficar aqui vivendo o que eu não quero viver. Eu vou correr atrás do que eu realmente quero. E fui. E, gente, foi perrengue atrás de perrengue, mas deu certo. Foi perrengue atrás de perrengue, mas deu certo. Porque eu morava em Goiânia e eu dava aula em Anápolis. Então eu ia todos os dias também. Eu repetia a mesma trajetória lá de quando eu era Pedro Afonso. Ia todos os dias e voltava. Era um bate e volta, pegava BR, assim, às vezes eu voltava de Anápolis quase meia-noite. Né? Então voltava sozinha na BR, e minha família ficava louca, falando assim: Meu Deus, que a Mara tá fazendo, essa menina largada no mundo, na BR, sozinha. Teve um dia, gente, que eu tava tão cansada, porque eu tinha ido para Anápolis, assim, eu tinha ido bem cedinho, assim, 6 horas da manhã. E eu passei o dia inteiro na faculdade. E as aulas lá da noite, as aulas noturnas, elas começavam 6h30 e terminavam 10h40. Nossa. Então era bem puxado, assim, bem extenso. Porque era sempre aula teórica e prática. A gente começava com aula teórica e finalizava no laboratório. E aí eu saí de Anápolis muito tarde já. E eu, assim, tava na estrada, né, na rodovia, e muito cansada. E eu falava assim: Meu Deus, me mantenha acordada. Eu fiquei tão cansada que o primeiro acostamento mais largo, assim, que eu encontrei, eu encostei o carro, liguei o pisca-alerta, baixei o banco do carro,
Coloquei no despertador 15 minutos para eu não apagar, né? Coloquei meu despertador 15 minutos e dormi. Dormi no meio do nada, no meio do mato, assim, ó, na estrada, porque eu tava muito, muito cansada. Uhum. Mas o que eu quero dizer para vocês com essa história toda é que nos momentos que a gente mais sofre, gente, nos momentos que a gente faz mais dor, é os momentos que a gente mais cresce. É ali que a gente cresce. Exatamente. É ali que a gente cresce. E eu falo mais, a gente nunca vai ter problema da mesma forma que a gente entrou nele. Porque quando você está no fundo do poço, o único lugar que você tem para olhar é para cima. É o único lugar que você tem para olhar. Não tem outra solução. Você já está no fundo do poço. Então você olha para cima e dá um jeito de sair dali. Não fica patinando ali no fundo do poço. É para lá, é para cima que você tem que olhar, é para cima que você tem que tentar escalar e sair. Às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior que o problema de todas as outras pessoas. Mas cada pessoa carrega um fardo pesado. Cada pessoa que tiver aqui contar um pouquinho da sua história, a gente vai entender que o fardo de cada um é pesado também. Mas a partir do momento que você consegue entender que você é imagem e semelhança do Criador, a partir do momento que você consegue entender que você tem possibilidade de viver uma vida extraordinária nessa terra, o fardo ele fica leve. Gente, o dia que eu consegui entender que o fardo fica leve, parece que, sabe quando você acorda assim, eu falo, e aí eu pensava assim, gente, hoje eu tô muito diferente, o que aconteceu comigo? Aquela chave que estava travada aqui, que não conseguia, que estava engasgada, ela virou e tudo tá mais claro, tudo tá mais leve. A energia é leve, as coisas parece que elas fluem mais. Mas é porque eu consegui visualizar os problemas de uma forma diferente. Eu consegui compreender que os problemas, a gente pode encontrar soluções ali e às vezes naquele problema, gente, você consegue ajudar outras pessoas, você consegue transbordar na vida de outras pessoas, você consegue empreender ali, porque para quem não sabe, empreender é você solucionar problemas. Uhum. Às vezes você tem uma situação ali e você consegue uma solução para aquela situação, é um ato de empreendedorismo. É um Com ato de empreendedorismo. certeza. As pessoas acham, hoje em dia fala-se muito em empreendedorismo, né, Mari? As pessoas acham que é montar uma loja, é montar não sei o quê. Gente, empreender é solucionar problemas. Uhum. É solucionar problemas. Então, galera, não fica amarrado no seu problema, não. E vou te dizer mais. No início Tenho, da live, a Mari... pegando só um gancho que você falou, a minha mentora, ela fala uma frase que é transformadora para mim. Ela fala assim: problemas sempre vão ter, problema sempre vai ter. Escolha qual problema você quer resolver. Porque ele vai existir, não tem ninguém que tem uma vida perfeita. Ninguém. Então, ninguém, então tem problema? Tem. Qual que você vai resolver primeiro? Porque você vai ter que resolver. Você vai ficar empurrando ele o resto da vida. Né? Isso é. E quando você entende isso, a vida fica menos pesada, né? Fica Oi, menos Mara, pesado. voltou? Tá me ouvindo? É. Tô... Aí você estava falando, eu te cortei, desculpa, você estava falando no início da live. Oi, voltou. Olha, ela pode salvar a vida de outra pessoa. Tá ouvindo, Mari? Mara, repete, porque cortou, Tá me picou a sua ouvindo? voz. Oi, Às picou vezes, a voz. às vezes, às vezes, a nossa história, ela pode ser responsável por salvar a vida de outra pessoa. Verdade. A gente não tem noção, às vezes. Então, deixa Deus agir. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir no teu propósito. Sirva.
A gente complica demais as coisas, a gente complica demais a vida, a gente quer explicação para tudo, a gente quer explicação para aquele problema. Meu Deus, por que que isso aconteceu? Gente, olha aqui, tem coisas que não são para entender mesmo. As coisas de Deus não são para a gente entender. É para a gente agir. E aí, outra coisa assim, que tem transformado muito é vir. No início da live, Mari, você me perguntou o que que me motiva, né, a inspirar outras pessoas, a querer transformar a vida de outras pessoas, porque eu entendi que aqui nessa terra, como uma serva de Deus, eu preciso servir as pessoas. É muito egoísmo eu guardar tudo aquilo que eu aprendi, é muito egoísmo eu guardar toda a experiência que eu tive durante a minha caminhada só para mim. Se eu não transbordar isso com outras pessoas. Então, eu tenho dever como cristã, como cristã mesmo, vou colocar como cristã. Eu tenho dever como cristã de servir as pessoas. Então, as pessoas, elas são muito egoístas nesse ponto, porque quando elas... E assim, gente, quando você descobre que você transbordar na vida das outras pessoas todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, aquilo te faz prosperar, aí é outra chave, assim, que vira na tua cabeça. Às vezes a pessoa pensa assim, prosperar é ganhar dinheiro, prosperar é ganhar dinheiro. Gente, primeiro você transborda. O resultado disso vai ser a prosperidade na sua vida. O resultado disso vai ser... E quando eu compreendi isso, parece, gente, que apareceu tanta gente assim na minha vida, e que eu abracei essas pessoas e que eu consegui... E aí eu pensava assim, meu Deus, eu com a minha história, eu toda errada, eu sem ter tanta coisa assim para oferecer para as pessoas, eu tô conseguindo fazer isso, eu tô conseguindo alcançar essas mulheres. Tem o meu grupo de empreendedoras, que é o Master Brain, né, Mari? Então, que a gente faz uns semanais ali, onde cada mulher apresenta o seu negócio, apresenta o seu projeto, e as outras meninas do grupo ajudam a engajar aquele projeto daquela amiga. É um projeto que eu comecei a colocar em prática também tem pouco tempo, mas eu fico pensando, gente, Deus, como assim? Deus escolhe os improváveis. Escolhe Verdade. os improváveis para agir. Deus quebra toda a lógica, gente. Não tem que entender. As coisas de Deus não tem lógica. Deus quebra toda a lógica. Então, o que você sabe, se você puder, se você tiver algo para oferecer, mesmo que você pense que aquilo não vai ajudar a outra pessoa, aquilo vai sim. Aquilo vai sim. Eu tô achando tão assim. É lógico que eu não vou dizer que eu não achei bom a pandemia, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas as circunstâncias que essa pandemia trouxe, para mim, foi uma coisa assim maravilhosa. Porque o que Deus tem levantado nessa geração de pessoas que estão dispostas a ajudar, de pessoas que estão dispostas a transbordar, a se conectar. É incrível isso. Então, para vocês verem... Mara, o que... Pode falar, pode falar. Tá me ouvindo? Pode... Eu tô falando que às vezes a pessoa acha assim, é transbordar, é ensinar alguém. Não, é fazer a diferença na vida de alguém. Você não precisa ensinar, mas é contribuir para que às vezes ela faça a diferença na própria vida. Dentro da sua empresa, com seus funcionários, na sua casa, que é o primeiro ministério, né, a família, com os filhos, com o esposo. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou contribuir com a vida de alguém? Eu tenho vergonha de aparecer na frente da câmera. Porque ficou muito o transbordo, a transformação através do online. O online é uma ferramenta para isso. Mas a gente não precisa estar online para transbordar, para contribuir com a vida de outra pessoa, para transformar, né? Não. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você decide fazer a diferença, lembra que eu falei que às vezes a gente é ridicularizado por causa disso? Então, quando você decide fazer a diferença, você vai ser o doido, você vai ser o ridículo. A estranha. Adorei a estranha. A estranha. É que na minha família as pessoas me achavam estranha. Ai, a Mara é muito
a Mari é muito reservada, é na dela. Isso porque eu nunca fui de ficar contando as coisas da minha vida pra família. Eu sempre fiz as minhas coisas assim, na calada, sabe? Uhum. Sempre fiz na calada. E aí eu sempre ouvi, assim, às vezes as pessoas falavam, a Mara é estranha. Não, seja estranho mesmo. Seja ridículo, sim. Seja louco, Adorei, eu sim. seja estranho. É, Deus escolhe os improváveis, gente. Deus escolhe os improváveis. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês decidirem fazer essa diferença, quando vocês decidirem fazer essa diferença, as pessoas mais próximas a vocês vão ser as que mais vão te criticar, vão ser as que mais vão te julgar, vão ser as que mais não vão te apoiar. E isso dói mais, gente. Isso machuca. Porque você pensa assim, eu amo tanto fulano e o fulano não acredita em mim. Eu amo tanto. Gente, eu tô falando de pessoas assim, é pai, é mãe, é irmão, é o seu esposo, sua esposa. Isso. Eles vão te machucar, eles vão te ferir. Mas a gente não pode parar. A gente não pode parar no meio do nosso propósito por causa disso. A gente tem que ter inteligência emocional para a gente saber lidar com essa situação, para a gente saber lidar com pessoas. E eu falo para vocês, hoje, uma das coisas que mais são assim essenciais e mais preciosas no meio, no mercado de trabalho é você saber lidar com pessoas, né, Mari? Quando a gente aprende a lidar Verdade. com pessoas, você sacou o negócio, você sacou a parada toda. Porque, gente, Verdade. é gente que tu tá lidando o tempo todo ali, é gente. Se você não tiver inteligência emocional para lidar com pessoas, você não consegue crescer, você fica estagnado, você se fere facilmente, você, ai meu Deus, o mundo tá contra mim, as pessoas estão contra mim, meu Deus, e agora? Eu vou fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai morrer? No outro dia tá lá, Viviane da Silva. A gente aprender a lidar com a situação mesmo, né? Então, não sejam, não tentem entender, não tentem entender. As pessoas, elas são assim mesmo, apenas não parem. Apenas não parem. Mara, você tá com um projeto agora de um livro. Tô escrevendo um livro. Transforma ele em confissão pública agora para ele sair logo. Pra gente ler. Gente, então, tô escrevendo um livro. Não é uma biografia, tá? Porque muita gente, as pessoas me perguntam se é uma biografia. Não é uma biografia, mas é um livro que envolve inteligência emocional, que envolve gestão de pessoas, que envolve você ter essa inteligência emocional e espiritual para você sair de situações ruins, né? Para você não se deixar abalar com essas situações. Gente, eu tô escrevendo, tô escrevendo. Uma hora sai. Daqui uns dias vocês vão ver minha cara em todas as livrarias do Brasil, viu? Oh, amém. Amém. Bom, Então, Mara, olha. então, aí só para finalizar, né? Hoje eu ainda estou servidora pública, eu sou servidora pública do Estado. Eu estou lá porque não é esse o meu propósito, mas Uhum. eu sempre falo para as pessoas, quando você tem uma paz mental financeira, você consegue desenrolar melhor as suas coisas, entendeu? Porque tem uma coisa que trava muitas pessoas. Se as pessoas estão com dívida, elas travam ali. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou largar meu emprego para empreender. Não, peraí, não é assim também. Não é assim também. Não dá pra de doido, né? Você precisa de base, você precisa de um alicerce ali para você poder colocar as suas ideias em prática, né? Porque às vezes a gente vê muito doido assim também por aí. Se você não gosta daquele local que você tá, se você não gosta do seu trabalho, limite um tempo para você ficar ali. Limite um tempo. Então, e dê o seu melhor. E dê o seu melhor no período que você estiver nele. Mas limite um tempo para que você consiga organizar ali em paralelo as suas outras ideias, as suas outras coisas. E aquilo ali consiga te sustentar, né, gente? Porque a gente está falando de conta. É água, é energia, é o supermercado. Então, a gente precisa de um alicerce fixo ali para você poder ter paz mental e colocar suas ideias em prática. Né? Então, é isso. E hoje também, além desse grupo de mulheres empreendedoras, eu tenho as minhas mentorias com os meus alunos, né, os meus acadêmicos. Então, ela é uma mentoria mais voltada para os meninos que estão na academia ainda,
mais para o pessoal da saúde, que eu vou estender aí para os outros alunos da graduação. É um acompanhamento, né, acadêmico, é uma assessoria acadêmica que eu faço. Como você já faz assessoria. Como que você decidiu mudar ou expandir o nicho para mulheres, para negócios? Da onde surgiu? Da onde surgiu isso para que você pensasse nesse... Porque é um nicho maravilhoso, a gente vê que realmente está crescendo muito, né? E tende a crescer mais ainda. Sim. Foi por causa dos feedbacks, Mari. Eu comecei a receber muito feedback de mulheres, assim, especificamente. De mulheres que falavam, nossa, Mara, nossa, você é minha inspiração, Mara, o que eu faço nisso? Então, é até uma dica, gente, para vocês que trabalham com rede social, foquem naquilo que as pessoas mais te perguntam, que as pessoas mais te procuram. Então, as pessoas vão lá no teu direct, elas fazem perguntas, né, específicas. E o meu sempre foi a área da perfusão, na cirurgia cardíaca e as mulheres. Então, por isso eu decidi abrir o Master Brain para receber feedbacks de mulheres, me perguntando, me pedindo opinião, me pedindo dicas e tal. E aí eu falei assim, olha, acho que o meu negócio está por aqui. Acho que eu posso estender o meu negócio pra cá. Então, é até uma dica de marketing para vocês. Ótimo. Aí com as redes sociais, fiquem de olho, né, nos feedbacks que vocês recebem, porque é ali que as pessoas estão te visualizando, né? Naquele que as pessoas estão te visualizando. Excelente. Nossa, Mara, muito obrigada. Muito obrigada por se permitir, né? Por se permitir tanta transformação. Porque eu falo que quando alguém se permite, ela abre portas para que outras pessoas se permitam também. E então, gratidão por esse esforço, né, de agenda e de horário. Então, eu só tenho a te agradecer por você viver seu propósito de transformar vidas e, através desse propósito, transbordar tanto na vida de outras pessoas e abençoar. Porque eu falo que hoje assim, a gente não tem nem dimensão, né, de como que a gente contribui, mas Deus sabe todas as coisas. E você realmente é um vaso ungido na presença do Senhor. E gratidão por você permitir outras pessoas conhecerem a sua história. O que eu posso te desejar é só que você continue e que Deus continue te abençoando, porque isso eu sei que é um passo de cada vez. A cada passo que você dá, Deus te ilumina mais ainda, viu? Muito obrigada e que Deus te abençoe ricamente. Amém, Mari. Eu que agradeço o convite, viu? Espero que a gente se encontre aí nessas camadas, né? Nos nossos projetos e propósitos, que são bem parecidos, né? Quando isso tudo passar e a gente poder aglomerar, né? A gente tem os nossos eventos físicos para a gente participar. Tem muita coisa ainda, gente, aí pela frente. Bom, pessoal, obrigada quem está aqui, né, nos acompanhando. Vai ficar no meu feed. Eu deixo no feed por uns 3 dias até o Éder, que é da minha equipe, baixar e eu coloco no canal do YouTube. Mas eu te mando antes, tá? A live para você poder ter, tá bom? Bom, lindona, muito obrigada. Deus te abençoe, viu? E gratidão por contribuir tanto com as nossas vidas. Aprendi demais com você, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Beijo. Pessoal, obrigada. Tenha um dia abençoado e transformador, viu? Beijo. Tchau, tchau.